Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Que bênção estar na casa do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, adorando, louvando. E você que não pôde estar aqui, por razões diversas, mas está aí na sua casa, levantando o altar, também adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, fazendo da sua casa um lugar de adoração, fazendo da sua casa um lugar de intercessão pelo país, pelo mundo, pela nossa geração. Eu sei que este é o momento em que o Senhor está tratando com toda a humanidade. E eu sempre aqui, em todo culto, desde que começou essa situação, eu tenho focado naquilo que eu entendo ser a causa. Eu sei que há muitas discussões aí periféricas e de muitos interesses obscuros até, mas a gente deve focar na causa. E a causa é que essa situação se trata de uma praga, se trata de uma peste, se fala de diversos decretos, municipal, estadual, federal, mas existe o decreto de Deus, e no decreto do Senhor está lá em 2 Crônicas 7, 13, 14, 15, inclusive 16, eu vou fazer a citação hoje aqui na reflexão, que o Senhor diz no verso 13, se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, enquanto houver a situação, o texto de ser orado todos os dias, que não pode faltar a nossa reflexão, é esse texto de 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15, que então diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, é tempo de humilhação, é tempo de rasgar o coração, de lançar por terra a autossuficiência, é uma sociedade autossuficiente, todos, é um tratamento com todos. Inclusive eu já citei aqui que na história de Israel, quando Deus tratou com o seu povo, houve um momento de afastamento, inclusive do templo, até no templo ser levado, os utensílios, ser invadido, ser destruído, porque houve um momento na história que até o templo virou idolatria, as passaram também a idolatrar o templo, e momentos que Deus quis mesmo levar o seu povo em cativeiro e tratou com o seu povo. Então o texto de Crônicas fala para nos humilharmos, esvaziarmos de nós mesmos, lançar por terra altivez, arrogância e orar, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, converter os maus caminhos. De repente você diz, pastor, eu já entendi, mas eu não consigo me converter. Aí você confessa ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda a converter. Senhor, isso aqui não está certo, não está bem, mas eu não estou conseguindo. E o que a gente precisa ser verdadeiro, sincero diante do Senhor. E aí então o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está enferma. E o Senhor tem poder para sarar a terra, e Ele quer sarar a terra. Basta tão somente, quanto mais rápido nos humilharmos, quanto mais rápido reconhecermos a nossa significância, a nossa pequenez, e quanto mais rápido reconhecermos que grande é o Senhor, reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, mais rápido desse problema nós vamos sair, mais rápido Deus vai nos tirar desta situação. Eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que cultuam mesmo ao Senhor conosco. Tem pessoas cultuando ao Senhor conosco lá de São Paulo, a irmã Celci, mãe Fernanda, que congregou conosco, está cultuando ao Senhor, tem me compartilhando, de que ela tem participado. Receba a irmã Celci, o nosso abraço. E não mora em São Paulo não, veio para Bahia, ela é baiana, está lá em São Paulo já há muito tempo, construiu lá empreendimentos, enfim. A irmã Eliene, que sempre deu um retorno. A irmã Eliene, não apenas nesse momento, mas às vezes viajando em algum lugar, em Salvador, nas viagens dela, ela sempre cultuou através das redes sociais e sempre deu um retorno. Você que está em casa cultuando, dê um retorno. Isso é bom para a nossa equipe multimídia, isso é bom para todos nós, e principalmente a nossa equipe multimídia que tem se esmerado em dar o seu melhor para que possamos assim transmitir os cultos. A irmã Ziziná lá no Primavera, o irmão Edinho em Belo Horizonte, sempre cultuando ao Senhor, conosco também, e dando um retorno. Hoje eu estive falando com a irmã do Carmo com saudade do culto, com saudade de estar aqui.
Oh, mas e como foi bom. Volta e meia ela expressa o seu entendimento dessa situação a respeito da praga, da peste, como um dos sinais da vida de Jesus, e a gente conversando sobre essas questões, de todo um cenário que acaba, de uma certa forma, já moldando a sociedade para o governo do anticristo, no que diz respeito a controle social, e a gente fica parecendo cena de filme. Olha só, todo mundo, quem diria que estaríamos um dia assim? Todos no culto de máscara, gente, quem diria? Eu já usei vários tipos de máscara, uma com borracha de dinheiro, grampeada com grampeador, precisava entrar na caixa, consegui uma assim, foi com essa que eu entrei. Mas depois eu fui vendo outras, é interessante, tem umas arrumadinhas, e as pessoas já começam agora a ter prazer de colocar sua máscara, isso é interessante. E até, de uma certa forma, como isso tem um valor até também psicológico, sabia? Porque quando você pega uma máscara arrumadinha, e aí você já passa a ver como algo meio estiloso, né? Uma máscara meio estilosa, aí você já passa a ver como uma peça do seu vestuário. Eu, essa semana, comecei a perceber pessoas que não queriam saber de uma máscara de hipótese alguma, e aí agora já começa. Houve uma aqui que encomendou 6. Ah, pastor, estou aqui. Aí uma outra ficou comigo hoje e falou assim: eu já tenho aqui, eu tenho uma coleção. Gente, que interessante, né? E aí a gente começa a se acostumar com a situação e ver como normalidade. Como nós seres humanos, somos interessante, que isso a gente começa a observar desde a infância, né? Você vem para este mundo e aí, chegando aqui, existe um padrão que vai nos moldando. E de repente você vê que a criança, ela sai, ela corre, ela está ali às vezes despida, e em qualquer lugar ela faz xixi, mas aí vai crescendo e vai sendo moldado, e aí depois a gente vai se ajustando a um padrão social e que todo mundo estar ali dentro de uma medida. Interessante isso. Abra sua Bíblia, aí em Abacuque, é a reflexão de hoje. Eu quero aqui ainda em tempo também agradecer aos irmãos, o irmão Paulo da irmã Neiva, que teve aqui o trabalho. Ele é técnico de segurança do trabalho, e eu requisitei dele, deu umas vezes esse trabalho, ele acabou aqui fazendo as medidas com o pastor Josemar. Então agradecer ao pastor Josemar e o irmão Paulo, o irmão Erasmo, que fizeram aqui todo o trabalho de tirar as medidas e para a gente pôr ali exatamente a informação que está no templo, na porta do templo, que é informando, isso está no decreto do prefeito, que se informe a medida, o espaço. Aí está ali a informação apenas do espaço de assentos, que é 531 metros quadrados, podendo colocar aqui 177 pessoas, considerando 1,5 metro de espaçamento. Também eu tenho aqui citado Romanos 14, informando que ali o texto diz de irmãos que faz diferença entre dias e dias, de alimento e alimento, e que alguns pela fé comem, outros pela fé também comem, outros faz diferença entre um dia e outro, e o Senhor diz para um não estar julgando o outro, porque se come para o Senhor come, se não come para o Senhor não come, e não se deve julgar o servo. Então, aquele que vem ao culto, não fala daquele que não vem, porque existem irmãos que têm até condição de vir, mas ainda não estão se sentindo seguros, e aí por essa razão não vem. Então vamos respeitar as limitações de cada um. E aquele que não vem, não julgue aquele que vem, tá bom? Então estamos acertados assim. Eu sempre vou estar lembrando isso aqui, para que possamos manter a comunhão aí, que é extremamente importante. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. O texto vai estar, a reflexão vai estar envolvendo todo o livro de Abacuque, mas vamos ficar só apenas na leitura desses 3 versos. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente.
Toda a igreja, por favor, repita. Deus, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. Vem, Pai Santo, alimentar as tuas ovelhas. Deus, vem dar paz para o teu aprisco. As que aqui se encontram no santuário, as que se encontram em casa, ou em qualquer outro lugar, em trabalho, no seu veículo, nesse momento, ou em alguma praça, alguma rua, Pai, cultuando a Ti juntamente conosco, através da tecnologia, do seu smartphone, computador, seja qual for o meio, Pai, em o nome de Jesus. Venha, ó Deus, alimentar as tuas ovelhas. Vem dar paz ao teu aprisco. E, ó Deus, em nome de Jesus, recebe o culto que aqui, ó Deus, ó Senhor, prestamos a Ti. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas. Deus, em nome de Jesus, converte-nos a Ti. Deus, toda a nossa geração. Sara, Senhor, a nossa terra. E abençoa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Tapetinga, a Bahia, o Brasil e as demais nações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto de Abacuque, o livro de Abacuque, ele é um escrito, na verdade, é um texto escrito de forma de um poema. Abacuque, ele foi um profeta que viveu na época de Naum, de Sofonias, cerca aí de 612 anos antes de Cristo. E o que é que acontece aqui? Qual é o contexto desse texto? Os babilônios, eles haviam derrotado os assírios. Os babilônios haviam derrotado os assírios, que era a nação que imperava, que dominava na época. Então os babilônios vencem os assírios e se tornaram aí o maior império da história da humanidade, Império Babilônico. Logo aqui a gente já tem uma aplicação para a nossa reflexão nesses dias. Israel tinha, naquele momento, a humanidade era dominada pelo Império Assírio. Os assírios, de uma certa forma, dominavam. Aí vem o Império Babilônico, os babilônios vencem os assírios. Então imagine Israel tendo os assírios como um obstáculo, tendo os assírios como um entrave, como um problema. E é comum, às vezes, a gente ter um problema e então sermos levantados na fé, na esperança e de que vamos superar. E aí de repente vem uma outra onda maior. E onda é o que a gente tem ouvido nesses dias. A primeira onda é a onda provocada pela questão dos sintomas das pessoas que são afetadas pelo vírus. Tem aquelas pessoas que os sintomas são manifestados e aí nessas que estão o risco. Mas fala-se da segunda onda, da questão econômica, o desemprego, e que é uma onda muito maior e muito gigante. E tem uma outra onda que não se fala na televisão, que é a questão psicossocial, da exaustão social, da paranoia, do medo. Não citada pela imprensa, a histeria, e que isso, as pessoas que já estavam com algum tipo de adoecimento mental, acabam sendo somatizados com essa situação, e aí muitos acabam definhando. Então imagine, eu quero que você agora entenda o texto, e veja esse contexto, em que Israel estava saindo de uma situação, pensando que sairia de uma situação, e agora vem uma outra onda bem maior, que é a do Império Babilônico. Então é nessa situação aí que a gente encontra esse profeta, nessa situação que a gente encontra esse texto. E qual é a situação do profeta? Psicossocial. Ele está em conflito, ele entra em parafusos. Porque ele começa a perceber o seguinte: o profeta ele não entende, porque ele vê o perigo que o povo estava ali a enfrentar, que o povo corre, o perigo que o povo estava correndo, ele não entende como é que Deus ele acabou permitindo ali que o seu povo fosse então aprisionado pelo Babilônio, que era uma nação ímpia. Como que Deus pode permitir isso? Como que Deus pode tolerar isso? Então aí o profeta começa a entrar em questionamentos. Ele começa a questionar. E questionamento é
Jó questiona e não é pouco. E não é pouco. Então é comum que num momento como esse se questione o porquê. Então a gente vai ver aí que o livro nos apresenta o quadro exatamente deste homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. Confia em Deus e de repente começa a ver as coisas assim, não se encaixando, não dando certo, não apenas para ele, mas para toda a sua nação, e aí ele fica perplexo diante da vida. Então, existem duas perguntas que traz o desenrolar de todo o livro. As perguntas de Abacuque, essas duas perguntas, a primeira, porque Deus permitia que o mal crescente acontecesse ali com Judá, permanecesse impune. A gente tem isso no capítulo 1, do 2 ao 4. Então, o conflito do profeta em relação ao sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Essa mesma situação, esse mesmo conflito, a gente vê no salmista, no Asaf, lá no Salmo 73, que ele começa a olhar e ver este sofrimento, e então ele quase define na fé. Mas aí o Senhor vai lá e restaura. Jeremias também começa a olhar, começa a questionar, começa a olhar para os desencontros na sua vida, começa a olhar para as fatalidades, começa a focar a sua mente em situações de insucesso, de sofrimento, e Jeremias vai sucumbindo. No capítulo 3 de Lamentações, quando ele vai narrando todos os fatos que ocorreram à sua vida, aí a esperança vai embora, ele vê a glória dele indo embora, tudo indo embora, aí de repente é como se o Espírito de Deus, o Espírito de Deus toca no Espírito dele, o texto diz, mas a gente entende, porque ele se esgota, psicossocialmente falando, há um esgotamento ali, e aí ele então traz o entendimento no verso 21, quero trazer à minha mente, à minha memória, apenas aquilo que pode me dar esperança. E a primeira coisa que vem à mente de Jeremias é a misericórdia. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus renova as suas misericórdias. Que bênção! E aí a esperança de Jeremias é restaurada, a fé é restaurada, ele é fortalecido, e aí então ele diz, boa é a esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que bênção, que bênção. Então aqui a gente tem o profeta nos seus conflitos, em que ele está a pensar a respeito do ímpio, e como ficaria sem punição, mas a gente vai ver que esse ímpio não fica sem punição e que o justo é recompensado. Deus vai responder a Abacuque, Deus vai mostrar a Abacuque, e ele vai aprender a grande lição, e por isso aí a gente vai ter esse cântico no final que aqui acabamos de ler. A outra pergunta dele, que vai o livro se enrolar, o livro pequenininho, capítulo 1, 2 e 3, apenas 3. A outra pergunta dele, seu questionamento é, como podia um Deus santo justificar o uso dos babilônios, ali dos caldeus, um povo ainda mais ímpio que os judeus, para punir Judá? Como que Deus estaria usando povo ímpio para disciplinar o seu povo? Só que é interessante, irmãos, quando a gente vai ver aí nos outros profetas, né? Inclusive esse cativeiro babilônico de 70 anos, o povo de Israel, dentre tantos pecados que eles tinham cometido, estava lá a falta com o sábado, e por isso 70, porque consumando aquele número de faltas que eles tinham, mas o Senhor disse que iria julgar a Babilônia, e o Senhor julgou a Babilônia. E o Senhor julgou a Babilônia. Então o Senhor responde às perguntas
aí do profeta, o Senhor responde aos seus questionamentos. No capítulo 1, do 5 ao 11, tem a resposta à sua primeira pergunta. Depois a gente tem a resposta à sua segunda pergunta também, aí no capítulo 1, do 5 ao 11 a primeira pergunta, e no capítulo 2, do 2 ao 20, resposta à segunda pergunta. Então ele questiona, e diante de seus questionamentos, tem a resposta. Que lindo! Deus é um Deus que ouve e fala. É um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem pés e andam, mãos e apalpam. É diferente dos ídolos, como diz no Salmo 115. O Senhor, o nosso Deus, tem o maior prazer em falar com o Senhor. Deus foi ao encontro de Adão, e Adão estava com medo. Interessante que aí é a primeira vez que você vai ver medo na história da humanidade. E por que o medo veio? Se Adão está, pensa aqui comigo, se Adão está em um paraíso, se ali não tinha nenhum crime, se ali não tinha nenhum acidente automobilístico, não houve nenhum furto, nenhum arrombamento, e Adão passa a ter medo. Primeira consequência do pecado na humanidade é a existência do medo. A existência do medo. O que é medo? Vamos aqui pensar de forma conceitual. O que é medo? O que significa medo? Medo é excesso de insegurança. Medo é convicção da derrota. Medo é certeza do fracasso. São conceitos do meu entendimento. Você pode pegar os seus e ir lá no dicionário. E aí, Deus chega para Adão. Gênesis 3, verso 9. Adão, onde estás? Aí Adão fala assim: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Porque estava nu. Tive medo e me escondi. Cognitivamente, Adão entendeu que estava nu. Mas peraí, qual era a lógica que tinha lá para ele saber que existia outra? Qual era a marca de grife que tinha lá no paraíso para Adão entender? Não, queridos. Adão se sente inseguro em todos os aspectos. Nudez aí é uma exposição da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. É uma nudez para além do corpo. É uma nudez que expõe a sua alma, é uma nudez que expõe o seu espírito. E ele se sente inseguro. E porque ele se sente seguro, ele se esconde. Mas Deus foi o terapeuta de Adão. E Deus então mata o animal que a gente entende que já ficava Cristo e veste Adão. E aí, queridos, este Adão que estava com medo de um lugar seguro, é agora expulso desse lugar seguro. Adão é expulso do paraíso. E Deus ainda põe 2 anos lá para dizer: ó, aqui você não entra mais não. E Adão nunca mais teve medo. Oh, aleluia, que bênção! Adão passa a viver agora em um outro ambiente, fora do paraíso, mas vestido por Deus. E o Senhor nesta noite quer te vestir, te revestir de força, de ânimo, de alegria, para você estar andando altaneiramente, como aqui o profeta, e louvando ao Senhor em tempo de crise, glorificando ao Senhor em tempo de crise. E Adão agora vai viver, vai ter que dar duro, trabalhar, suar, do suor do teu rosto comerás teu pão, e não teve mais medo, mas não resiste mais depois dali que Adão
passou a ter medo, porque ele foi por Deus vestido e revestido ali, em todas as dimensões, física, psicológica e espiritual. Pois bem, assim o livro consiste de uma defesa da bondade, do poder de Deus, em vista da existência do mal. Então esse mal está aí, ele existe, ele é real, mas a gente pode lembrar muito bem da oração do Pai Nosso, que eu já citei aqui algumas vezes, que devemos fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não anula a sua oração espontânea, a oração espontânea não anula a oração do Pai Nosso. Mas nunca se fez tão necessário se orar a oração do Pai Nosso. Você vai ver várias dimensões da oração do Pai Nosso. Primeiro que ela já traz uma tratativa terapêutica, que é uma relação direta do filho com o pai, da filha com o pai. É o Pai Nosso que está nos céus. Você já pode fazer um paralelo da diferença do Pai terreno com o Pai do céu. Já pregamos aqui sobre isso. Esse Pai do céu que é puro, que é perfeito, que é santo, que é potente, que é onipotente, onipresente, onisciente, totalmente diferente do Pai terreno. Então, quando você olha para esse Pai celeste, você se projeta nele, você tem segurança. Lembrando que a figura do Pai retrata o provedor, aquele que protege, aquele que ampara, aquele que mantém, que acolhe, que guarda. E aí você vai falar da natureza desse Pai, que ele é santo, e que assim deve ser santo também, que ele tem um reino. Olha que interessante. Você olha para os reinos do mundo abalados, os reinos abalados, os governantes rendidos, impotentes, aleluia, mas você olha para o reino de Deus, e disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. E aí agora você se sente como cidadão dos céus, porque somos cidadãos de duas pátrias, da celestial e da terrena. Mas se olharmos para as pátrias terrenas, você vai ver o desespero, a insegurança. Mas quando você olha para a outra pátria, você tem segurança. Então, na oração do Pai Nosso, você pede o reino de Deus para todo mundo, você faz missões, você faz ação social, você pede o pão nosso para todo mundo. Ela é uma oração global, que ao mesmo tempo traz para o seu interior, lhe faz fazer também o discurso que ao mesmo tempo está para fora, a oração que é externa, faz também entender lá dentro da sua alma, quando você pede para perdoar os seus pecados, quando você tem perdoado os outros. E aí vem o ponto que eu quero trazer aqui, que é a batalha espiritual. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Então o mal que existe, o mal que está aí, mas o Senhor é poderoso para nos livrar do mal. Então o versículo mais conhecido aí, inclusive, no capítulo 2, verso 4, um dos versos mais conhecidos de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Havia ali na mente do profeta esses questionamentos da questão da prosperidade do ímpio, da questão do justo, do sofrimento. E a gente fica às vezes observando assim. Agora eu não sei se os irmãos já pararam diante do noticiário. A gente não tem ouvido falar nada desta pandemia, tirando muitas vidas de países muito pobres, pelo menos até aqui eu não tenho ouvido. Você ouve falar da Itália, você ouve falar de países ricos, Estados Unidos. O que está acontecendo? É porque não está morrendo tanto nos países pobres? Mas porque a imunidade é mais alta e tem conseguido diminuir. O que está acontecendo aí? Interessante. Já pararam para perguntar? Depois pesquise, depois me dá um retorno aí, tá bom? O que está acontecendo com esse país mais pobre até agora? Inclusive, até mesmo aqui na nossa nação, os primeiros que foram aparecendo sinais assim, você vai ver que não tem algo, não é algo que está surgindo assim, com uma explosão da classe mais pobre.
Deus tem seu jeito de tratar. Deus tem seu jeito de trabalhar. Deus tem seu jeito de trabalhar. Então, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é de Deus é convidado a viver pela fé, com estilo de vida, com uma proposta de vida pelo sobrenatural, cujo homem natural não compreenderá jamais. Jamais seremos compreendidos, porque nós somos chamados para uma vida diferente. A vida daquele que serve a Deus é uma vida pelo sobrenatural. E ninguém vai entender, como por exemplo ter paz em um momento de crise, de aflição. Mas paz para nós é diferente do conceito que está no dicionário, que lá no Aurélio vai dizer que paz é ausência de guerra, de conflitos. Mas para nós paz é estado de espírito. E quem está no Senhor pode sim louvar como louvor ao Senhor aqui o profeta, depois de entender em Deus todo um propósito. E Deus tem um propósito nisso tudo. Não pense que não tem, que tem. O anticristo está querendo prover disso porque está mudando a sociedade, é o cenário sendo preparado. Sim, Deus tem seus planos e seus propósitos. Inclusive até o anticristo vai agir na hora que Deus quiser que ele venha agir, que Deus permitir que ele vá agir. Tudo está sob o controle de Deus. Ele é o Senhor, que tens o domínio, que tens o controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Hoje, por exemplo, aqui pela manhã, a gente estudando Daniel, nós estamos no livro de Daniel. Aqueles que puderem vir orar, aqui de manhã venha, 5h30 da manhã, uma bênção. Está chovendo, mas a gente nunca deixou de vir orar aqui de manhã. Poucas pessoas, não vamos estar infringindo nada. Eu estou dizendo, desde quando estou aqui na cidade, que a gente tem esse trabalho. E é uma vez, cada dia um capítulo. A gente tem orado pelos irmãos, pela igreja, pelo país, por tudo, enfim. Mas o interessante é que quando Deus vai tratar, e a gente está falando aqui de Abacuque e da Babilônia, que é o império maior, que submete o povo de Deus ao regime de escravidão. Quando o Senhor vai tratar com Nabucodonosor, eu até outro dia compartilhei com o Dal a respeito disso, e ele deve ficar ali me escutando e fazer uma pregação, Júlio querendo ir embora. Eu disse, não, deixa eu pregar isso aqui. Mas eu estava assim. Quando Deus vai tratar com Nabucodonosor, e hoje é culto fé, né? O Senhor diz assim: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que conheças. O Nabucodonosor é duro. O Nabucodonosor tem experiência com Deus, lá no seu primeiro sonho da grande estátua. Daniel traz interpretação. Ele reconhece que Daniel é aquele que tem o Espírito dos deuses, que revela o mistério, e que não há Deus que não deu Daniel. Depois ele já está lá fazendo uma imagem enorme, e baixando uma lei, um decreto, para que todos adorem a imagem. Tem lá Sadraque, Mesaque e Abednego que não se dobram. Aí ele manda aquecer a fogueira 7 vezes mais, manda jogar lá com os carrascos mais fortes, cujo fogo lambeu e destrói esses carrascos aí, esses homens soldados fortes. Mas aí quando ele manda olhar, tem lá na fornalha o quarto homem. Aí esse rei reconhece que o Senhor é Deus de novo. Mas ele depois já sai ele lá na sua soberba, com outro sonho, sonhando com uma árvore que dava aos céus, e que todas as pessoas e animais dependiam dessa sombra do seu fruto. E aquela árvore estava tratando dele com a sua arrogância, com a sua soberba, com a sua altivez, achando que, entendendo que o mundo dependia dele. De fato, o Império Babilônico foi um grande império. De fato, Nabucodonosor tem lá toda a sua dimensão, mas ele prezava da glória a Deus. E o Senhor, então, quando tira dele, quando o Senhor muda o coração dele,
e deixa o coração dele, a mente dele como a mente de um animal. Por isso que ele foi comer e pastar como animal, porque a mente dele, o entendimento dele passou a ser agora de um animal, não mais de um homem. Ele vai comer capim, o pelo cresce, as unhas, tudo tal, porque ele se comporta como um animal agora. Isso até vai lembrar um pouco da técnica de hipnose, que às vezes você vê aí aquelas hipnoses mesmo de pau, o camarada, ele acaba hipnotizando e põe a pessoa para comer, por exemplo, uma cebola, como se fosse uma maçã, e come gostosamente. Interessante isso. Deus muda a mente do Nabucodonosor. A gente discute isso aqui. Só que o Senhor diz, é isso que me chama a atenção. Até que reconheças. Até que. Está aí o verso 26. O Senhor dizendo, melhor, verso 25. Do capítulo 4, capítulo 3. A gente tem o verso 26 e o verso 27. Até que reconheças. Capítulo 4, perdão, verso 25. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e o dá quem quer. Até que reconheças. Você vai ficar assim aí, igual um animal, passando lá. Depois o verso 27 diz assim, aí o Senhor falando para ele ali, né, no verso seguinte aí. Tem o verso 26, perdão, verso 25, eu falei 26, verso 25 e verso 26. Até que conheça, depois o verso 26 diz, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Ei, quem domina é o céu, não é China, não é Estados Unidos, não é Rússia, não é Canadá, não é Brasil, quem domina é os céus, amém? Quem domina não é Babilônia, quem domina é os céus. Muito maior que o Império Babilônico é o Senhor. Muito maior que Nabucodonosor é o Senhor. Por isso que Jeremias, que é contemporâneo aqui, que é da época desse império, leva o povo a orar. O Senhor falou assim, para o povo clamar a Deus, clama a mim, pois responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Porque na mente do povo, o que estava grande era o Império Babilônico. Na mente do povo, o que era grande era o Nabucodonosor. Ei, na mente de muita gente, o que é grande nesse momento é a pandemia. Para a mente de muitas pessoas, o que é grande neste momento é este mal que tem se alastrado em todo o mundo. Mas saiba nesta noite, aleluia, que grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em poder, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Magnífico é o Senhor, excelso é o Senhor, soberano é o Senhor, forte e poderoso é o Senhor. E precisamos, irmãos, tão somente isso, reconhecemos a grandeza de Deus e a insignificância dos impérios, das nações e dos homens que pensavam ser alguma coisa. Uma ciência que se agigantava, uma tecnologia achando que tinha resposta para tudo, uma geração de uma juventude que não havia mais pais nem professores, porque a sociedade da informação que acha que tem resposta para tudo, que não precisa de mais ninguém nem de nada, autossuficiente. E neste momento cai por terra toda a autossuficiência e nenhum trancado em casa. Até aprender que quem domina é o Senhor. E ainda tem que ficar de máscara, não é? Ah, meu Deus do céu. Eu estou indo, mas o caso não é para rir, não, viu, irmãos? O caso é para a gente chorar, é para a gente orar, é para a gente se humilhar. O caso é isso. Então, o justo viverá pela. Então, nesse momento, nós somos chamados a ter um olhar do sobrenatural, da fé, nesse Deus que é grande. Amém? E exatamente essa temática aí, de que o justo vai viver da fé, esse texto, ele várias vezes ele é citado no Novo Testamento, exatamente porque vai retratar a ideia central,
para a doutrina da justificação pela fé. Daí, Paulo, na carta aos Romanos, dizendo, versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho. É momento de você não se envergonhar de Deus, você falar do amor de Deus. Ah, mas ali tem pessoas que é injusto isso. Não! Fale do Senhor, porque grande é o Senhor. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Paulo está citando Abacuque. Como está escrito, o justo viverá por fé. Abacuque entendeu que ele precisava viver ali por fé, por este sobrenatural, por a sua fé nesse Deus. Paulo escrevendo também aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, o justo viverá pela fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e você que começa a entender isso aí tudo como, de uma certa forma, prenúncio para a vida do Senhor Jesus, em Hebreus 10, 37, 38 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele é que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da turma da fé, aleluia, da turma da fé para a salvação da alma, para a salvação do espírito, para a salvação no Senhor. O justo viverá pela fé. Outro verso bastante conhecido aí nesse livro, nesse momento, nesse contexto, que a gente está aqui tentando escrever para os irmãos, é o capítulo 2, verso 20, que diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Muito conhecido esse texto. E aí você vai ver a importância do templo. Deus está em toda parte, sim. Mas aqui é a casa de Deus. Lugar consagrado a Deus. Lugar dedicado a Deus. E agora a gente pode lembrar lá de 2 Crônicas 7. Quando Deus responde a oração de Salomão. Quando ele está dedicando ao seu templo. No versículo 16 de 2 Crônicas 7. Que a gente tanto cita o 13, o 14, o 15. Se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter essas mãos no caminho, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Porque os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Aí o versículo 16 diz, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Vem pastor e vai pastor, mas é casa de Deus. Vem família e vai família, mas é casa de Deus e permanece casa de Deus. Vem a geração e passa, vem outra geração e continua sendo casa de Deus. Escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus vai ouvir a tua oração no quarto, vai, a tua oração no monte, lá na rua, na praça, na empresa, onde quiser. A casa de Deus é a casa de Deus. Casa do Senhor é a casa do Senhor. Jesus não desprezou o templo. Ao contrário, ele restaurou. E isso é tão sério e é tão importante, e eu preciso estar repetindo isso, que eu já falei em outros cultos, mas eu preciso estar repetindo porque nesses dias houve, principalmente nas redes sociais, muita supervalorização da igreja organismo.
que é invencível, claro, imbatível, claro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim. Mas uma coisa não anula a outra. Então, às vezes, eu percebi muitos irmãos supervalorizando a igreja na dimensão do organismo vivo de Cristo e desprezando a igreja no sentido do tempo. Jesus não fez isso. Isso é tão sério, isso é tão importante. Quando Paulo vai falar da igreja nessas dimensões, ele fala lá na carta aos Coríntios em 3 dimensões. Ele fala de nós como tempo, mas ele fala do ajuntamento dos santos como tempo, quando ele diz vós sois o tempo, não no plural, vós sois os tempos, vós sois o tempo. A igreja reunida, a dinâmica do Senhor, um sai de um lugar, sai de outro, e aqui o Espírito de Deus é muito forte, graças a Deus, ministrando aqui. Eu, inclusive, fiz essa abordagem no rádio, porque eu percebi que até nos programas de rádio aqui na cidade, estava se falando muito sobre isso, lá atrás no início. Eu disse, meu Deus, isso é um perigo, porque daqui a pouco os irmãos passam a deixar de valorizar o tempo, passam a deixar de ir à igreja, daqui a pouco começa a criar na fé, porque o tição fora da fogueira, ele esfria, ele apaga. E aí, ali na carta Paulo aos Coríntios, você vai ver Paulo falando as 3 dimensões, individualmente como tempo, a igreja aqui como tempo, e a igreja no sentido do organismo. Mas o bom disso é Apocalipse 21, 3. Porque vai falar do novo céu, a nova terra, Nova Jerusalém, e vem o tempo. No novo céu, na nova terra, na Nova Jerusalém, e o tempo. Oh, essa é importante. Essa é importante. Então, o Senhor, está aqui, Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo. Claro, nós somos casa de Deus, morada de Deus, Deus está aqui, mas considere que esse lugar é consagrado a Deus. Ah, Deus só está aqui quando a gente entra. Olha, cuidado com o que a gente fala também, tá? Porque Deus, Ele é Deus em toda parte. Ele é Deus lá na praça, Ele é Deus lá na sua rua. Você vai dizer que Deus só está lá na sua rua se você estiver? Ou Deus só vai estar lá na montanha, no monte, se você estiver lá? Entende? A gente vai querendo alguns conceitos, que senão a gente se perde. A glória do Senhor, ela é manifestada em toda parte. Agora, quando você tem um lugar que é dedicado a Deus, exclusivo de Deus, consagrado a Deus, é disso que o profeta está aqui falando. Deste lugar dedicado, deste lugar exclusivo, deste lugar consagrado a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Claro que o prazer de Deus é o nosso coração, irmãos. Esse é o lugar do Senhor. Isso aqui não está em discussão. O que eu estou falando é no sentido de não desmerecer o santuário. E aí ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o pé. Lá em Eclesiastes fala a este respeito. Não se apressar no falar, estar atento a ouvir. Daí a importância da reverência, de chegar no culto e estar ouvindo atento o que o Senhor tem a dizer. E quantas vezes chegam, estão no culto, mas o coração não está no culto. Não está aí. Está em outros lugares. Na rede social, em uma outra coisa. Então, ali em Crônicas, de noite, o Senhor tinha aparecido a Salomão, no capítulo 7, versículo 12, e tinha dito. O Senhor de noite apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E Jesus disse que é casa de oração. Então, no verso 16, escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Então é o nome do Senhor que está aí. O nome do Senhor perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso requer temor. Temor. Agora tem uma vez um irmão, isso aqui é um fato real, viu? Aconteceu meu irmão lá em Jacobina, que ele abriu esse negocinho de abrir a Bíblia e pegar um versículo, né? Aí esse irmão passou o dia todo em silêncio. Eu não vou nem falar o termo que ele usou, porque ele encontrou depois com outro jovem que era muito amigo. Esse outro jovem, inclusive, está aqui, morando aqui em Tapetinga, eram muito amigos.
ministério do louvor, tocar, cantar. E aí ele encontrou com o irmão e falou assim, olha, usou um termo, né, desnecessário falar. Rapaz, eu quero dizer que ele passou o dia todo em silêncio. Porque ele pegou e leu, foi pedir a Deus uma palavra e caiu nesse texto aqui. Caso-se a mim toda vez, quando eu estou falando. Meu Deus, eu não posso falar aqui para vocês a palavra que ele usou, o irmão, no jeito dele simples de ser, né? Foi se expressou dessa forma. Então aí a gente tem o capítulo 3. Capítulo 3 de Abacuque, que é o que a gente leu aqui alguns versos, é um capítulo, na verdade, que é como um salmo, porque é de louvor. Você vai ver aí, dificilmente, segundo alguns estudiosos, dificilmente você vai ver igualado aí um outro texto como esse, que vai falar da majestade do Senhor no Antigo Testamento. Então você vai perceber no capítulo 3, toda é uma expressão de louvor a Deus. Do verso 1 ao 3, é louvor pela pessoa de Deus. Capítulo 3 de Abacuque, do 1 ao 3, é um louvor pela pessoa de Deus. Do capítulo 3, aí do 4 ao 7, do verso 4 ao 7, é um louvor pelo poder de Deus. Ele louva pela pessoa de Deus, aí ele louva pelo poder de Deus. Do verso 8 ao 16, é um louvor pelo propósito de Deus. E depois, aí, do verso 17 ao 19, que é o que nós fizemos a leitura, é um louvor por causa da fé em Deus. E aí ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, ainda que não possa sair, tem que ficar em casa. Você que está em casa, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. Que lindo. Então, vamos aprender com o profeta, colocar os nossos questionamentos diante do Senhor, e Ele vai estar te respondendo, Ele vai estar te mostrando, Ele vai estar te falando. Vamos aprender aqui com o profeta a ter uma vida pela fé, porque nós somos chamados, o justo viverá pela fé, pelo sobrenatural. Não é pelo natural, é pelo sobrenatural. Nós somos da turma do sobrenatural. Então vamos louvar a Deus pelo que Ele é, pela pessoa dEle. Vamos louvar pelo poder dEle. Vamos louvar pelo propósito dEle. Ele tem um propósito com essa situação. Ele tem um propósito. Quando eles estavam querendo desconstruir a família, agora todo mundo teve que ver a importância da família. Quando não se tinha tempo para nada, fez todo mundo parar, aeroporto parar, os ônibus parou, não tem ônibus mais. As pessoas eram aquela correria. Deus, espera aí, para todo mundo. Para. Desculpa, não tenho tempo. Agora as pessoas estão numa certa exaustão em casa, né? Já não sei mais, de vez mais. Aí eu estou lá dando dicas, às vezes estou aí em alguma entrevista dando dicas do que fazer em casa, porque eu sinto falta disso dos governos, tanto na esfera estadual, federal, estadual, municipal. Manda todo mundo ficar em casa, mas não tem dicas. Não há um sociólogo, não há um psicólogo, não há um terapeuta dizendo o que fazer em casa. Dicas do que fazer em casa. E aí a gente tem sugerido, inclusive, principalmente aos idosos, escrever um livro, sua história. Você é até aquele que não sabe escrever, mas o filho sabe. Então, vai ouvindo a história aí, vai escrevendo, vai ter um livro depois. Isso é muito bom para ficar para gerações futuras. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história,
está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então é extremamente importante, né, ler a Bíblia, fazer fichamento, resumo, ler os livros, fazer um curso pela internet. Você pode terminar isso aí e dizer: ei, estou falando inglês, estou falando espanhol, estou falando francês. Existem muitos cursos gratuitos que se pode fazer pela internet. Aí fica lá só jogando, perdendo tempo e ainda correndo o risco de ficar com problema na mão, nos nervos. Nós temos uma doença aí que é muito comum, a tal da LE, que é movimentos repetitivos, fica o dia todo lá, só jogando no smartphone. Vamos aproveitar, ressignificar o momento, aproveitar a oportunidade e ver qual o propósito de Deus com isso. De que forma a gente pode aproveitar esse momento, esse tempo que o Senhor estabeleceu para as nossas reflexões. E então vamos fazer aqui como o profeta: ainda que venha me faltar isso, ainda que venha me faltar aquilo, eu não vou perder o motivo de me alegrar. De repente você vê perca, é perca do emprego, é perca disso, é perca daquilo. Aí você se vê perdendo tempo, uma agenda que você fez para 2020, sonhos, você diz: e agora meus sonhos? Cadê a minha agenda? Deus pegou a agenda, a sua agenda para ele. E Deus é Deus grande, que tem prazer em fazer coisas grandes. E quanto mais o caos se desenha, mais está diante de nós a oportunidade para continuarmos sonhando com coisas grandes em nossas vidas. Porque Deus é Deus que surpreende. E Ele é capaz de fazer, sim, coisas grandes. Depende da forma com que você olha a realidade. Já falamos aqui, inclusive até citando aí o Aaron Beck, né, que um dos seus conceitos na terapia cognitiva é de que o problema não é o fato, mas é como se interpreta. Você pode criar crenças positivas ou negativas. Saul, com todo o exército diante de Golias, se acovardaram ali. Diferentemente de Davi, vê o mesmo fato de forma diferente. E naquela crise em que Israel estava vivendo, Davi sai com a bênção de casar com a filha do rei, de toda uma premiação, de ter a sua família isenta do imposto porque ia receber o prêmio, e de honrar o Senhor, sobretudo, que é o maior prêmio ali, que de honrar a Deus. Então, queridos, nos alegremos no Senhor, porque Ele fez com que o profeta andasse altaneiramente, com seus pés velozes como os da costa, andando altaneiramente, numa outra dimensão, em que não foi mais afetado por as coisas da dimensão terrena, porque ele é projetado para uma dimensão da espiritualidade, e que ele consegue entender, interpretar a sua realidade, mas viver de uma forma sem ser tão afetado, tão atingido por esta realidade, porque o seu coração, a sua mente está posta no Senhor. Amém? Todos em pé, nós vamos orar. Hoje, culto de fé, exerça a sua fé. Espero que o Senhor tenha alimentado a sua fé, tenha alimentado a sua esperança. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar aqui o Ministério do Louvor, como a gente sempre faz, para finalizarmos com um cântico. E aí, se possível, a gente canta esse cântico aqui ainda que a videira não flores. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, eu sei que muitos têm interrogações, têm conflitos, têm dúvidas. E pelo teu Espírito, ó Pai, traz discernimento. Pelo teu Espírito, ó Deus, traz entendimento. Pelo teu Espírito, Pai Santo, traz consolo, traz fortalecimento, traz o bálsamo, traz o refrigério, traz o conserto, traz a conversão, ó Deus, para aqueles que precisam converter-se. Traz a mudança de mente, de paradigma. Traz, Deus, o conserto para cada um de nós, para toda a nossa geração, Senhor. Nos converte a Ti, Deus. Pai, tem misericórdia da nossa geração.
Tenha misericórdia, Deus, do nosso país, nossas lideranças, nossos governantes, nossas autoridades, Pai, que venham reconhecer que quem governa é o Senhor, que a autoridade é do Senhor, e venham se prostrar. Pai, em nome de Jesus, sara a nossa fé, perdoa os nossos pecados. Deus, faz com que o teu povo, a tua igreja, possa, como profeta, andar altaneiramente. Deus, de maneira, Senhor, estar por lugares altos, estar em Cristo, acima de principados e potestades, e não ser afetado, atingido, Senhor, por a realidade presente. Os eleva a Ti, Deus. Os eleva a Ti. Nesse momento elevamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa fé. Ó Deus, está posto em Ti. Ó Deus, o nosso coração, o nosso olhar, a nossa mente, o nosso entendimento está posto no Senhor. Ó Deus, nos faz andar altaneiramente. Não permita que sejamos atingidos, livra-nos do mal. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Deus nos livra do mal em nome de Jesus. Pai, as pessoas que vieram ao culto de fé nesta noite, sejam por Ti fortalecidas, que estão em casa, sejam por Ti fortalecidas, as que estão cultuando ao Senhor conosco nesta noite, sejam por Ti fortalecidas, Pai, sejam por Ti abençoados que estão em pé. Deus, em nome de Jesus, sejam por Ti encorajadas. Deus abençoe e guarda cada um de todo mal. Faz resplandecer sobre cada um o Seu rosto, sobre cada um levando o Seu rosto, Deus. Pai, no nome de Jesus, faz resplandecer o Teu rosto sobre cada um, lhes conceda a misericórdia, lhes conceda a paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós, de hoje para todos sempre, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, no nome de Jesus.